Olá, tucanos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aproveite esse momento para curtir esse vídeo e não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Assim você ficará sabendo de tudo o que acontece por aqui. Esse vídeo é o 12º da nossa série de estudos O Mistério dos Dois Livros. O título dele é Ecologia. A Amazônia tem uma árvore da qual várias outras plantas, insetos e animais dependem, cujos frutos vêm embalados em uma casca intransponível. A castanheira, de frutos cobiçados, tem esses frutos protegidos dentro de uma casca que parece uma bola de canhão. Por outro lado, se não forem removidos e plantados, não haverá novas castanheiras. É assim que um pequeno roedor de dentes fortes, a cutia, se torna o herói da floresta. Capaz de roer a casca protetora, ela se farta de castanhas e depois as guarda enterrando para comer mais tarde. O que acontece é que, como a cutia nunca termina de comer tudo, muitas dessas castanhas enterradas acabam germinando. Cutias, esquilos, macacos, aves e insetos recebem seu sustento do Criador e deixam uma parte dispersando pólen e sementes que geram novas plantas. Parece que quem retém tudo sempre perde, mas quem partilha é feliz. Por isso, na igreja, nós partilhamos aquilo que recebemos. O estudo da ecologia nos leva a perceber que as relações da natureza não precisam ser apenas de exploração, mas também podem ser de cooperação e gratidão. Quando entregamos a Deus tudo o que temos e tudo o que somos, pois tudo pertence a Ele, Ele aceita tudo, mas nos dá novamente o que nós entregamos a Ele e nos faz responsáveis, mordomos ou encarregados sobre tudo aquilo que possuímos. Os autores de Salmos nunca nos deixam esquecer que a nossa vida e os recursos naturais têm um dono. Nós vemos isso em Salmo 104, versos 27 a 30. Todos eles esperam em ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo, e tu lhe dás. E eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o teu rosto, eles entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Vemos aqui que tudo o que nós temos vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E quando Ele criou tudo, Ele colocou o homem como mordomo da sua criação. Nós vemos isso em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rentes ao chão. O mordomo, então, é uma pessoa encarregada da administração da casa ou das propriedades de outra pessoa. A humanidade tornou-se responsável, cuidadora de tudo que Deus havia criado na Terra. Mas é importante lembrar que nós não somos os donos de tudo, e sim estamos cuidando daquilo que pertence a Deus. Para o cristão, a mordomia significa a responsabilidade do homem por tudo e pelo uso de tudo o que Deus lhe confiou. A vida, o corpo físico, o tempo, seus talentos e habilidades, suas posses materiais, as oportunidades de serviço em favor de outros e o seu conhecimento da verdade. Em 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, nós vemos: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Nós vemos então que a nossa vida pode ser dividida em 4 áreas básicas, e assim nós temos 4 tipos centrais de mordomia. A primeira delas é a mordomia do corpo, que se refere ao cuidado e desenvolvimento físico e mental das nossas capacidades. Já a mordomia dos talentos se refere ao uso das nossas aptidões especiais para glorificar o Senhor que nos deu esses talentos e aptidões. A mordomia do tempo, através da qual buscamos glorificar a Deus através do uso sábio do tempo que temos disponível, pois uma vez que o tempo é dom de Deus, cada momento é precioso. E a quarta mordomia é a mordomia das posses materiais, onde buscamos usar sabiamente o que possuímos e lembramos constantemente que tudo o que temos vem de Deus e é de Deus, através de nossa fidelidade com os dízimos e as ofertas.
Atos 20 e 35 nos fala sobre o que experimentamos ao compartilhar o que temos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Quando nós compartilhamos as nossas bênçãos com os necessitados, nós experimentamos então a mesma alegria que Deus experimenta ao doar. Em Números 18, 26, nós lemos: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. 1/10, ou seja, 10% de tudo que recebemos, não é nosso, pertence ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor, pois simboliza a propriedade divina de todas as coisas, e por isso essa parcela deve ser devolvida a Deus como sua propriedade. Nós encontramos em toda a Bíblia exemplos de pessoas dizimando. Como exemplo, vemos Abraão em Gênesis 14, 20, Jacó em Gênesis 28, verso 22, e o povo de Israel em diversas passagens. E como o dízimo é sagrado, ele só deve ser usado para fins sagrados. Malaquias 3,10 nos diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Portanto, na Igreja Adventista, os dízimos sustentam os seus empregados, possibilitando assim a pregação do Evangelho. O Clube de Desbravadores, apesar de estar aberto a juvenis de 10 a 15 anos pertencentes a qualquer religião, pertence e é organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está comprometida com 3 objetivos. O primeiro deles é divulgar o Evangelho e a breve volta de Jesus. O segundo é salvar e servir a comunidade, aliviando as necessidades ao seu alcance. E o terceiro é ensinar a Bíblia através de diversos programas, como o Clube de Desbravadores e muitos outros destinados a outros públicos-alvo. Então, de onde a igreja tira os recursos para suas atividades? Em cada igreja local, os seus membros doam voluntariamente seus dízimos e ofertas, que depois de contabilizados pela liderança eleita por esses membros, remete os dízimos e 40% das ofertas para dividir em todas as igrejas da região, país e mundo, para que haja recursos em todos os lugares. Assim, mesmo nos países mais pobres, há chance de todas as pessoas ouvirem o Evangelho. Os 60% das ofertas que ficam na igreja local são usados, então, para as despesas diversas da igreja, como água, luz, manutenção e até para o uso dos desbravadores e outros departamentos. Os cristãos agradecidos não se limitam somente aos dízimos em suas contribuições para a igreja. Deus instituiu o dízimo e o determinou como uma regra, mas Ele deixou as ofertas para você, de livre e espontânea vontade, definir o valor para expressar a sua gratidão, no percentual que achar necessário ou conveniente. Lá nos dias de Israel, o tabernáculo e anos depois o templo foram construídos com ofertas voluntárias, ofertas dependentes do coração do doador. Também eram as ofertas que cobriam os gastos de manutenção nesses locais. Ainda hoje, Deus pede ofertas liberais a seus filhos, conforme Ele nos concede prosperidade. As ofertas são muito necessárias para que possamos construir, manter e operar as igrejas para a realização da obra e da obra médico-missionária também. Em Deuteronômio 16:17, nós vemos como devemos separar as nossas ofertas. O texto diz o seguinte: cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Nós então ofertamos conforme nós fomos abençoados e sentimos gratidão a Deus por essas bênçãos. E lá em 2 Coríntios 9:7, nós vemos com que espírito nós devemos dar. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Foi para nosso próprio bem que Deus nos colocou como mordomos. Ser mordomos fiéis nos traz bênçãos sem fim. Nós podemos agrupar essas bênçãos em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo é a bênção pessoal. Uma das razões pela qual Deus nos pede para lhe consagrarmos continuamente toda a nossa vida, ou seja, nosso tempo, nossas habilidades, nosso corpo e nossas posses materiais, é para estimular o nosso crescimento espiritual e o desenvolvimento do nosso caráter.
Quando nós lembramos que tudo é de Deus, a nossa gratidão e o amor crescem, nossa cobiça e egoísmo diminuem, e nós nos tornamos econômicos e eficientes. O outro grupo é da bênção aos outros. Os mordomos também trazem bênçãos a todos aqueles com quem estão em contato. A mordomia envolve serviços aos outros e a disposição de compartilhar tudo aquilo que Deus nos concedeu, para que sirva de bênção a outras pessoas. E o último grupo é o grupo das bênçãos para a igreja. O plano bíblico de mordomia é essencial para a igreja. A participação dos membros no ato de dar é como um exercício, resulta num corpo da igreja forte e comprometido em compartilhar as bênçãos de Deus entre si. Quando os membros são fiéis, a igreja tem os meios necessários para continuar a pregação do evangelho, não só aqui, mas em todo o mundo. Sabendo de tudo isso, você pode agora comprometer-se a usar os seus dons e talentos para abençoar os seus semelhantes. Comprometer-se também a usar bem o seu tempo sem desperdiçá-lo e a cuidar da natureza e dos recursos que Deus nos deu. Participe do plano de manter a causa de Deus conforme as bênçãos e o sustento dele, trazendo bênçãos não só para a sua vida, mas também para de todos que o cercam. Quero ser fiel a toda prova.